Bora abordar alguns assuntos importantes aqui, como por exemplo, uma notícia que eu comentei na quinta-feira de manhã, meus amigos, envolvendo um filme do Coringa e da Arlequina. Parece que não é bem isso, vou explicar para vocês. Além do mais, nós tivemos aí o James Gunn falando sobre cronologia, o cânone do DCU com a primeira temporada do Pacificador. Ele está fazendo um podcast explicando o que é cânone e o que não é. E temos um assunto relevante envolvendo inclusive o próprio Aquaman. E por fim, nós temos um novo trailer de uma animação do Batman saindo, Batman Azteca. Vamos assistir juntos aqui e dar uma boa comentada. Bora lá. Vamos começar falando então sobre o suposto filme do Coringa e da Arlequina. Na quinta-feira então eu tinha trazido a informação que o Zach Cregger teria desenvolvido uma ideia para um filme envolvendo o Coringa e a Arlequina. E ele apresentaria essa ideia para o James Gunn. Ele chegou a falar inclusive no passado que essa ideia que ele teve seria um dos melhores roteiros que ele poderia fazer. E no final das contas nós tivemos o pessoal do Nexus Point, o Apocalypse Horseman, destacando que na verdade esse rumor não é bem isso. E sim que o roteiro que o Zachary iria fazer seria centrado na perspectiva de um capanga dos vilões de Gotham City. E aí nós veremos então todo o desenvolvimento do filme através deste olhar. Ou seja, não seria necessariamente um filme do Coringa e da Arlequina, seria outra coisa, que poderia então ter o Coringa e a Arlequina, poderia ser um capanga envolvendo esses dois personagens. Eu vou dizer pra vocês que pode parecer uma ideia absurda, mas eu acho que talvez não num filme, talvez numa série, talvez em outras perspectivas, poderia ser uma história legal de se acompanhar. Eu acho que tem muitas histórias do Batman que já apareceram por aí, que já foi contada, sei lá, em Batman Preto e Branco, por exemplo. A própria história Coringa, que é escrita pelo Brian Azzarello com os desenhos do Lee Bermejo, que foi publicada tempos atrás aqui pela editora Panini Comics, algumas vezes. Ela também destaca, traz um capanga, o assistente do Coringa, a perspectiva da história é pela visão dele, envolvendo o Palhaço do Crime, a Arlequina, os outros vilões. Então, não acho que a ideia é ruim, meus amigos. Eu acho que, na verdade, poderia ser uma grande ideia para você explorar realmente uma história do Batman. É claro que, talvez nesse momento, o DC não tenha espaço para isso, ou isso significa que o James Gunn vai aceitar essa ideia. Na verdade, a gente tá falando primeiro de um rumor que começou com o Daniel RPK, que assim, o diretor já falou em entrevistas passadas que sim, ele teria um interesse em fazer esse filme, mas não tem nada sendo produzido, nada indo pra frente, é só uma ideia que o cara teve que ele quer apresentar pro James Gunn. Já que o Mike Flanagan apresentou a ideia do Cara de Barro e vai virar um filme, acho que a galera ficou no sentido de, pô, eu vou lá realmente apresentar isso. Então, honestamente, eu não acho essa ideia ruim, eu acho ela muito interessante, e é uma coisa que pode se fundamentar por vários quadrinhos que existem do Homem-Morcego. Mas eu acho que talvez por agora seja difícil você estabelecer isso, a não ser que você queira apresentar vários vilões do Batman através da perspectiva, não só o Coringa e a Arlequina, mas apresentar outros vilões que esse capanga vai conhecendo, ele vai passando por várias gangues de vários vilões em Gotham City. Poderia ser uma boa ideia para trabalhar um filme, ainda mais vindo um diretor e roteirista que é competente. O Zach Cregger é realmente um cara bem competente, um cineasta competente. Então, olha, eu não achei uma ideia ruim, meus amigos. Eu vi algumas pessoas achando que é estranho isso aí, mas eu não achei ruim não. Então, só fica, né, o destaque aqui desse rumor, maiores informações, mas não está acontecendo o filme do Coringa e da Arlequina no DCU. É só realmente uma ideia. E nem é bem isso, né? É um capanga aí de Gotham City. Mas se gostaria de ver um filme com um capanga de Gotham City, comente aqui embaixo. O próximo assunto que nós vamos discutir então aqui envolve a primeira temporada do Pacificador. O James Gunn e os atores estão revisando a primeira temporada, inclusive discutindo o que acontece então nesses episódios que são canônicos para o DCU. Inclusive os amigos lá do perfil @universodecenalta separaram algumas informações importantes envolvendo os comentários do primeiro episódio. Sendo que foi destacado que nós temos a piada do Fuck Aquaman, que o diretor informou que essa piada é improvável que faça parte da cânone, tendo em vista que o Aquaman não é um herói famoso no DCU. Além do mais, o primeiro episódio já tem referências ao Sanguinário, ao Bloodsport, e nesse primeiro momento o Gunn não falou que esse personagem seria fora da cânone do DCU. Então, muito provavelmente, o personagem consta existindo nesse novo universo. E aí nós temos algumas informações importantes nesse sentido, né, meus amigos? Porque esse detalhe envolvendo o Aquaman acaba sendo um pouco relevante. Se na primeira temporada você tinha essa informação envolvendo o fato de que o Aquaman é xingado pelo Pacificador, ele faz parte da Liga da Justiça, então ele seria um cara um pouco mais conhecido a ponto de, né, ser referenciado em piadas, no DCU o Aquaman talvez não seja tão famoso assim. É aquela figura que o próprio James Gunn falou que ele vai ficar um pouco na geladeira junto com o Flash por enquanto. Talvez pela exposição que nós tivemos com o Jason Momoa, onde, vamos lembrar, Aquaman é o filme bilionário da DC. O maior filme no sentido da grana, da arrecadação, né? Mais que Batman, mais que Superman, mais que Mulher Maravilha, para você ver como é que é o negócio.
Mas é um personagem que fez sucesso por lá e eu acho que até ele deve fazer sucesso no DCU também se eventualmente nós tivermos algo novo. Mas eles vão dar uma boa marinada no personagem para depois explorar ele. Então você possivelmente vai ver uma construção diferente sendo feita com o Aquaman no DCU. A gente vai ver como é que vai ser isso. Eu vou dizer pra vocês que o trabalho que o James Wan fez com o Aquaman, ele é muito memorável, porque o James Wan, mesmo no DCEU, onde você tinha os tons sombrios e assim por diante, você tinha um Aquaman com uma vibe bem mais colorida, bem mais quadrinhos. A gente tá vendo o filme do Superman, a galera tá falando do Quarteto Fantástico também, nossa, esses filmes são muito quadrinhos. E eu sei que o Momoa, na representação dele, não segue muito a vibe do Aquaman tal qual são os quadrinhos, mas o universo criado ao redor dele, Atlântida e tudo mais, o James Wan fez um trabalho legal na composição desse personagem. Então talvez na cabeça do James Gunn aqui, é difícil você trabalhar essa figura, sendo que você fez algo muito bom no passado envolvendo o Aquaman. Até o próprio filme que a gente teve a continuação, que não deu muito certo, porque foram aqueles filmes no período final do DCEU, ainda assim foi um filme que fez uma bilheteria ok, e foi muito bem na bilheteria internacional. Então eu penso que talvez, tal qual o Batman, o James Gunn tem um pouco de receio de trabalhar com o Aquaman, que talvez seja um pouco difícil. Por mais que o Aquaman só teve uma interpretação para cinema até agora, né, se eu não estou enganado. Então dá para você trabalhar uma coisa diferente do Batman, que teve várias interpretações, então você já tá meio que esgotando as ideias envolvendo o Homem-Morcego. Mas vamos ver, vamos torcer pro Aquaman não ficar tanto tempo na geladeira, que é importante isso. Em relação ao Sanguinário mesmo, Bloodsport, abraço pro nosso amigo Sangue lá do Twitter, que tem a imagem no seu perfil do Vigilante e usa o nickname Sanguinário. E a gente confunde sempre, né? Ele criou essa percepção nas nossas cabeças, só para poucas pessoas, hein? Conseguir trabalhar o imaginário da galera na confusão. Mas abraço pro nosso amigo aí. Mas o Bloodsport, vivido pelo Idris Elba, é uma figura que deve voltar em algum momento. Inclusive, era destacado durante o filme do Esquadrão Suicida que ele tinha atirado no Superman com uma bala de kryptonita. Será que eles vão manter isso? Acho que não. Ou talvez sim, tendo em vista que o Superman já existe há um bom tempo, mas o filme estabelece que a primeira derrota dele foi com o Martel de Borávia. E aí? Será que vem depois esse confronto aí do Bloodsport versus Superman? Vai ser difícil isso aí. Acredito que essa parte, talvez, aí do Sanguinário seja deixado de lado. Só o personagem resista no DCU. Vamos ver o que acontece. Mas tá lá, o primeiro episódio estabelecendo as cronologias. O James Gunn tinha falado que a maior parte do que envolve a primeira temporada de Pacificador valeria pro DCU. Só o final com a Liga da Justiça que não. Então vamos ver com o decorrer dos podcasts o que mais ele vai estabelecer como canônico e não canônico. Importante a gente seguir esse detalhe aí para acompanhar o DCU. Agora vamos assistir aqui o trailer juntos de Batman Azteca, trailer que foi liberado na quinta-feira. Bora assistir aqui. Colocar o fone e foi. A wise man told me once. Próximo Batman Begins. Or inspire you to action. Olha aí, hein? My son, when you take my place, it'll be your duty to always be ready for battle. Não, o pai do nosso protagonista. E rapaz. Hands control the power of destiny. What I want is gold. Impossible. We have strict rules in place that forbid this. Rules are rules. Olha aí. A tragédia que sempre tem que acontecer, né? Slaughter them all! Massacrem todos. Are you all right? Where's your father? I'm going to stop Cortez. I want you Cortez. to become the greatest warrior that the world has ever known. Me treine para me tornar o maior guerreiro de todos. Os morcegos. You require, my lord. Ó, parece Batman Begins. Even with all of your training, I still can't defeat them. If only there was somebody who was stealthy. Obrigado. Das caras. That bat and that cat. Coringa. Put your trust in me. Cortez must stand and face my vengeance. Era venenoso. But through sacrifice. You've been given a sacred mission. Whether you accept it or not, it's the truth.
Tell us, war leader, what are your orders? Attack! Aztec Batman, Clash of Empires. Lá fora na América do Norte, essa animação vai sair digitalmente em 19 de setembro. No México vai estar nos cinemas. A gente não tem informação se em outras praças, se, por exemplo, no Brasil a gente pode assistir esse filme nos cinemas. Eu acho pouco provável isso, vou dizer pra vocês, hein? A gente vai ficar só aqui no lançamento digital, mais pra frente na HBO Max, e assim vai indo. Era uma animação que tinha sido anunciada um bom tempo atrás, uns 2 anos atrás, se não estou enganado. Demorou pra gente ter maiores informações concretas e agora tá chegando, então. E vou dizer pra vocês que a história parece bem interessante nessa nova pegada envolvendo o Homem-Morcego. Conforme eu fui destacando pra vocês aqui, quando a gente foi assistindo o trailer, me lembra um pouco que é a construção do Batman Begins, né? Inclusive as cenas são parecidas. O próprio Bataranga é um pouquinho parecido. Você tem um lance, obviamente, no tropo famoso do Batman, que ele perdendo os seus pais. Aqui, na verdade, só o pai dele. E depois ele tendo que se vingar. Mas você vê aqui o desenvolvimento do personagem, com as manoplas, um uniforme um pouco mais verossímil, entre aspas, explicado aqui. Todo o desenvolvimento do personagem me faz lembrar de raízes envolvendo a trilogia do Cavaleiro das Trevas. As diferenças que nós temos aqui em relação à atribuição dessa obra é um pouco do lance histórico, por mais que a animação ela vai ter um lance um pouco fora do que é o evento histórico. Você tem os espanhóis invadindo o Império Azteca pelo Hernán Cortés. Você tem a citação até do Cortés aqui, que vai ser o Duas Caras dessa versão. Então, você tem algumas fundamentações no que envolve esse ponto histórico do passado, mas eu até já vi algumas pessoas reclamando, pô, como assim? Eu acho que talvez vai sair um pouco do que é o contexto histórico realmente, e sem sombra de dúvida, você não vai ter aqui uma exploração fiel do que é o evento histórico realmente. É um negócio só para você ter uma perspectiva fantasiosa envolvendo o que seria um Batman do Império Azteca. E aí você tem toda essa construção aqui do nosso protagonista. O nome do personagem, inclusive, é o Ahuehuetl, algo nesse sentido, nome diferente, obviamente. Mas então você vê a chegada dos espanhóis aqui, querendo dominar tudo. E aí você tem que ter a tragédia, obviamente, para a construção do Homem-Morcego. Você tem aqui, né, o lance fazendo uma referência possivelmente ao Azrael aqui, né, a Ordem de São Tomás, quem sabe, traz esse contexto religioso aqui para missão dos espanhóis. Eu pelo menos senti, eu acho que deve ser aqui o Jean-Paul Valley, numa versão diferente. A armadura lembra um pouco do Batman, do Jean-Paul Valley. E aí você tem o Cortez aqui, que vai ser o Duas Caras, né? O Duas Caras vai matar o pai do Batman aqui nessa versão, veja só. Ao invés de ele encontrar uma caverna com morcegos, ele vai encontrar um templo com morcegos, inspirando ele a ser o protetor, então, do Império Azteca. E aí você tem aqui o personagem que vai treinar, então, o nosso protagonista. Me treine para me tornar o maior guerreiro. Veja só, o Alfred dele aqui também, né? Você tem as explorações do Alfred sendo o cara que treina, então, o Batman. Tal qual The Batman também. Ou tal qual o Batman da Terra 1, né? Que The Batman se inspira em Batman na Terra 1. E aí você tem essa cena que eu achei muito parecida com Batman Begins. Aquele momento que o Alfred fala sobre o medo e assim por diante com o Batman, e ele fala, eu vou trazer o meu medo como arma contra os bandidos. E aí ele taca o Bataranga, e daí você tem a troca, né, da cena. Ele vai lá então e veste a sua armadura. Aí você tem a Mulher Gato, que eu acho que vai chamar Jaguar nessa versão aqui. E isso me lembrou um pouco a Mulher Gato do ano 1, inclusive quando ela vai aqui e dá uma arranhada no Cortez, né? Que lembra aquele lance da Mulher Gato Falcone do ano 1. É claro que aqui, na verdade, eles acabam criando toda a justificativa pro Cortez se transformar, então, do Duas Caras, com a Mulher Gato destruindo o rosto dele. Não com ácido, mas com as lâminas na cara diretamente. Realmente o bicho pegou. Que aí tem a moedinha que não pode faltar, né? O Cortez vai enlouquecendo com o passar do tempo. E, obviamente, tem que ter o Coringa, não pode faltar. Talvez não precisasse, né? Já tem um Duas Caras como vilão e etc. Mas tudo bem, vamos ver como é que vai ser a abordagem do personagem aqui, influenciando, inclusive, o Duas Caras. Era Venenosa aparecendo também, possivelmente na representação de uma deusa. Vai ter alguns momentos místicos aqui para você falar sobre o Batman nessa persona aqui, nessa versão azteca. Eu gostei, meus amigos, do trailer. Eu achei que é uma animação que pode ter uma boa história. Eu senti que esse traço aqui me lembra um pouco do Tomorrowverse. Posso estar enganado, mas tem um pouquinho o que de Tomorrowverse. Mas ainda assim eu tô empolgado para ver essa versão diferente, Elseworlds, do Batman, então, esse lance azteca.
Eu gostaria de ver no cinema uma animação do Homem-Morcego, nem que seja um dia só vai passar, né? Que nem aconteceu com a animação da Piada Mortal e da Dupla Dinâmica, tempos atrás. Seria legal ver essa animação aparecendo por aqui, mas eu acho difícil. Mas a informação que eu vi no Omelete é que essa animação vai chegar também no Prime Video. E eu espero que aqui no Brasil também chegue, então a gente tem chance de ver o quanto antes esse trabalho sendo liberado. Show de bola, meus amigos. Eu gostei da animação, eu espero que seja um bom trabalho. Pelo menos eu gostei do trailer. Agora vamos ver como é que vai ser a animação propriamente dita. Tem chance de ser uma boa história. Iremos analisar aí dentro do contexto desse trabalho. E você, o que achou do trailer? Gostou, não gostou? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de você. Comente também as outras informações. E sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou indicar 2 videozinhos pra você assistir. Já que eu referenciei, dá uma olhadinha no meu vídeo, então, onde eu comentei sobre o filme do Coringa da Arlequina, que não é Coringa da Arlequina, também informações da série do Jimmy Olsen e etc. Além do mais, comentei quadrinhos aqui no canal com uma saga do Batman. Eu falei sobre o futuro lançamento da editora Panini Comics em setembro, finalizando uma parte importante de Filho Pródigo. Agradecendo, como sempre, os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.